a importância do aquecimento para o aluno idoso e a sequência ideal para você passar para ele em aula. É isso que eu vou falar nessa live de hoje. Então fiquem comigo aí até o final desse vídeo, que eu vou mostrar um pouquinho com mais detalhes aqui para vocês, como é que eu faço para fazer esse aquecimento, né, na parte ali do treinamento com os idosos e por que é tão importante a gente passar por essa fase de aquecimento. Beleza? Tudo bem, pessoal? Como é que foram de virada? Tudo certo? Começando o ano, então, nossa primeira live aqui do ano no canal da Ativa, para falar justamente aí sobre uma parte inicial do treinamento também, né? Mas que a gente não pode deixar desapercebida. Aliás, como eu falei antes, é uma parte muito importante do treinamento, principalmente para quem trabalha com pessoas idosas. Bom, sejam muito bem-vindos aí, eu sou o Guilherme, né, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também tenho pós-graduação em Atendimento Personalizado e em Gerontologia, né, tenho uma academia há quase 10 anos na cidade de Porto Alegre. Começando então essas lives aqui deste ano, falando sobre aquecimento, a parte de aquecimento no treinamento. Uma coisa que parece, né, meio óbvia de se fazer, todo mundo faz, às vezes faz de qualquer jeito, mas gente, adiantando um pouquinho aqui do que eu vou falar, eu digo para vocês que na minha estrutura de aula, o aquecimento, ela tem 4 fases. Só o aquecimento tem 4 fases, devido à importância que eu dou a essa fase, essa parte do treino, né, durante aí as aulas. Bom, mas vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre a importância de aquecer bem os nossos alunos idosos. Vamos pensar que a principal função do aquecimento é de estar preparando o corpo do aluno para a parte principal do treino, né? Então, basicamente, esse é o objetivo principal. É uma fase, um período ali do treino onde a gente vai preparar o nosso aluno para a parte principal, que teoricamente vai ter uma exigência maior para ele. Tá? Então, esse aí é o grande objetivo da parte de aquecimento. Bom, como é que a gente promove, como é que o aquecimento promove isso e como é que ele gera, né, no corpo esse objetivo que a gente tanto quer? Primeiro, que o aquecimento ele promove o aumento da temperatura corporal. Então esse já é um primeiro ganho que a gente tem, né? Então com a função ali da aceleração do metabolismo, a gente aumenta a temperatura corporal e isso vai ser muito vantajoso, né, pro aluno idoso em função de algumas características que ele tem, né? Assim como o aumento da temperatura corporal, há um aumento também da circulação sanguínea, tá? E isso é importante para o nosso aluno também. Segundo, que em função disso, desse aumento de temperatura, aumento de circulação sanguínea, isso vai ser um benefício para aumentar também a flexibilidade do nosso aluno, né? Então vocês podem perceber que já são 2 ganhos que a gente tem aí para chegar na parte principal do treino, onde o aluno vai ser mais exigido e ele já esteja assim mais preparado. Depois, gente, toda essa questão aí de preparo inicial, de aumento de flexibilidade, vai ajudar também na prevenção de lesões. Muito se fala, se discute, mas não existe estudos científicos que comprovam que fazer um aquecimento vai ajudar na prevenção de lesões. Mas imaginem vocês iniciarem um treinamento com uma pessoa idosa já com uma intensidade alta. É complicado isso, né? Então é muito importante essa parte do aquecimento, né, para realmente auxiliar o aluno em várias questões, né? Nas questões articulares, musculares, né? Questão de tendões, enfim. Outro aspecto importante, que além todo esse sistema de proteção, o aquecimento vai ajudar também a melhorar o desempenho do aluno nas atividades que ele vai ter durante o treino.
tá? E eu vou mostrar isso para vocês. E tem um outro ponto que é bem interessante, e aí é mais realmente pro público idoso, é que o aquecimento ele vai ajudar a diminuir a rigidez muscular. Né? E tem muito aluno idoso, a grande maioria deles, que sofrem, né, com esse problema, muito em função até de sedentarismo, das perdas fisiológicas que ocorrem com o processo de envelhecimento, tá bom? Vamos lembrar, gente, que ali, quando a gente trabalha com o público idoso, tem 3 variáveis que são fundamentais para a gente trabalhar com ele, né? É a parte do equilíbrio, da flexibilidade e também da força, né? Então, no momento que a gente tem que trabalhar todas essas variáveis, é preciso que o aluno esteja preparado, né? Eu falo muito que tem muitos personagens que acabam fazendo aquele trabalho de feijão com arroz com o aluno. Parece que eles não saem daquela fase de estabilidade, sabe? Então tem receio de trabalhar com uma carga alta com o idoso e acaba ficando sempre no feijão com arroz. São séries com repetições, com 12 repetições, com 15, uma carga sempre moderada. Gente, isso aí em alguns pontos da nossa organização do treino é bastante válido, né? Só que a gente tem que trabalhar com uma intensidade mais alta também para conseguir adaptações fisiológicas no corpo do idoso. Senão ele não vai conseguir progredir em relação àquela necessidade que ele tem. Ele precisa ser exigido, né? Então, para quem chegue nessa intensidade mais alta, é necessário um aquecimento bem feito, tá? Eu falei para vocês, né, das características que ocorrem aí durante o processo de envelhecimento, e eu vou citar alguns fatores aqui para provar isso para vocês. Por exemplo, a gente sabe que com alguns idosos, num processo de senescência, que é um processo natural de envelhecimento, ocorre redução, por exemplo, de massa óssea, né? E se essa redução acaba sendo já maior, ela acaba, né, passando por um caso de osteopenia. E, quem sabe, até um caso de osteoporose. E aí já é uma situação mais grave. Ocorre também perda de massa muscular, né? Massa muscular e massa óssea. Então, processo também, daqui a pouco, mais agravante aí de ser uma sarcopenia, né? E sarcopenia envolve não só a perda de massa muscular, mas também da função, né? Junto com a perda de massa muscular e perda da força também. Outro processo importante que ocorre nos idosos com o decorrer do tempo são alterações nas articulações, né? Com o desgaste que elas acabam sofrendo. Então, todas essas situações que eu venho falando e trazendo aqui para vocês, elas promovem aí uma fragilidade maior nesse aluno idoso, uma instabilidade maior também. Assim como ocorre também diminuição da flexibilidade. Essa flexibilidade ela pode diminuir devido à redução da elasticidade, né, nos tecidos musculares. Então são fatores que vão agravando aí a questão da estabilidade do idoso. Tem outro ponto importante também, que ocorre com o decorrer dos anos, que são alterações na postura, né? O aluno idoso acaba curvando demais, acaba criando um aumento da curvatura da cifose, projeção do ombro para frente, projeção da cabeça, acaba de novo perdendo a sua estabilidade. Então, os objetivos do aquecimento é de justamente ajudar, desde a parte inicial no treino, a essas situações. Então, quando a gente vai trabalhar a parte do aquecimento com o idoso, a gente precisa linkar e já trabalhar esse aquecimento de acordo com as necessidades que o nosso aluno idoso tem, certo? Bom, e qual é a importância pro personal trainer? Por que é importante ele propiciar todas essas vantagens, todos os benefícios do aquecimento para o seu aluno? Nós que trabalhamos com idosos, personal seniors, né, a gente trabalha sempre, obviamente, pensando na evolução do aluno, tá? Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar em propiciar treinos que sejam prazerosos para ele,
mas também treinos que sejam seguros para esse aluno. Tá? E essa segurança, é um dos pontos que mais o aluno idoso leva em consideração em relação ao profissional que atende ele. Então, no momento que o aluno idoso ele se sente seguro com o profissional que o atende, dificilmente ele vai trocar esse profissional por outro. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que a gente vai ter mais retenção de alunos e também vai ter mais estabilidade financeira, ok? Vamos imaginar aqui, gente, pensando nessa parte do aquecimento, tá? Pega, por exemplo, qualquer atleta de qualquer modalidade. Vocês já viram um atleta iniciar uma competição ou então um jogo sem aquecer antes? Não existe, né? Nem no futebol, nem em esportes amadores existe isso. Eu ia pegar o exemplo do futebol agora. Quem acompanha o futebol sabe que os jogadores, ao chegarem no estádio, eles fazem todo um trabalho de aquecimento dentro do vestiário, depois eles fazem um trabalho de aquecimento dentro do campo, e aí voltam para poder se trocar lá e começar a partida. Então, é um trabalho constante ali de aquecimento, né, que eles fazem para poder começar o jogo, já que vai ser uma atividade com mais intensidade, tá? Fazer uma analogia aqui, e até vou comparar com outro esporte, mas que envolve máquina junto. Vamos pegar o exemplo da Fórmula 1, por exemplo. Né? Fórmula 1 também, além do piloto fazer também o seu aquecimento, né, e aquecimento corporal também, né, trabalho que ele faz de alongamento, de aceleração da frequência cardíaca, de mobilidade. O carro dele passa por isso também, né? Tanto que antes de iniciar uma corrida, é feito ali as voltas de aquecimento de pneu, né? Ver se o motor já chegar num ponto ali que ele vai iniciar bem a corrida, né? Então tem tudo isso. E antes dessa volta de aquecimento, já no turno anterior, tem também uma preparação do carro, tem testes que são feitos, né? Tem um aquecimento que é feito, tá? Para chegar no momento da corrida e o carro consiga render. Bom, mas e como é que eu faço isso? Antes, gente, eu quero lembrar para vocês como é que era feito essa parte de aquecimento. Não sei como é que é o histórico de vocês, tá? Mas no tempo que eu era professor, instrutor de academia, estagiário, alguns anos atrás, né? Não vou falar quantos anos, o aquecimento dos alunos era meio padrão, né? Então, como é que funcionava? O aluno chegava na academia, né? E aí o professor pedia para ele fazer alguns alongamentos e depois ele ir para a esteira, ir para um transporte, fazer um trabalho aeróbio, 10, 15 minutos. Então era meio padrão isso, o aluno chegava, faz ali um aquecimento inicial, né? Aí o cara ia ali como é que se diz, na nossa escadinha ali, me fugiu o nome agora. Depois ia para a parte do aeróbio, né? O espaldar, agora me lembrei. Ia para o espaldar, fazia os alongamentos, né? Depois sim ia para uma esteira, para um transporte, e aí fazia o seu aquecimento para começar realmente o treino. Bom, como é que eu faço? Isso eu quero entrar aqui na minha metodologia para mostrar para vocês. Ali no início da live, eu falei para vocês que eu dou tanta importância para essa parte de aquecimento que o meu aquecimento tem 4 fases, tá? Então são 4 etapas até chegar na parte principal do treino. Então, o meu aluno chegou na academia, primeira coisa que eu faço com ele, tá? É fazer uma anamnese inicial. Ver como é que o meu aluno está, se ele está bem disposto, se ele tomou a medicação dele, enfim, como é que ele está se sentindo, né? Se dormiu bem. Depois disso, eu vou verificar alguns dados vitais. Então, depende muito do aluno, mas normalmente eu verifico ali pressão arterial, vejo a saturação. Se tem algum aluno diabético, eu posso verificar o nível glicêmico dele, se é que ele não viu em casa, mas normalmente ele vê em casa, tá? Então depende muito do aluno e eu faço essa verificação. Essa é a parte inicial, tá? Aí eu entro realmente na parte de aquecimento, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Então, quais são os 4 passos que eu utilizo aí
para o aquecimento do meu aluno. A primeira parte do aquecimento é a liberação miofascial. Sabem o que é a liberação? Aquela técnica que ajuda no alívio de desconforto, né, de possíveis tensões e ajuda o aluno a melhorar a amplitude de movimento dele. Tá? Então, assim, numa linguagem bem simples, gente, é como se a gente tivesse uns nódulos, umas contraturas na musculatura, e depois que eu faço essa técnica, eu acabo deixando essa musculatura mais lisa e pronta para ser ativada depois com mais qualidade, tá? Como é que a gente pode fazer, como é que eu faço essa liberação miofascial? Tá? Tem algumas maneiras de fazer. Eu posso simplesmente pegar uma bolinha de tênis, né, e passar no meu aluno. É uma espécie de liberação, né? Agora, tem a autoliberação miofascial. A autoliberação é quando o próprio aluno, né, faz nele, pratica nele. Então, se ele pegar essa bolinha, passar embaixo do pé, depois passar no ombro, encostar na parede, né, ele vai estar fazendo uma liberação miofascial. Tá? Então ele vai, de repente, num ponto mais crítico, que ele está sentindo um leve desconforto, ele passa lá, dá uma aliviada. Tá? Tem outras maneiras de a gente fazer também. Acho que todo mundo conhece aqui o rolinho, né? O rolinho de liberação. O mais conhecido deles é o foam roller. Né? No Pilates tem muito também esse rolinho. Esse rolinho também tem várias sequências que a gente pode estar fazendo. Tá? O que dificulta muitas vezes para o aluno idoso é que nessa técnica com o foam roller, com o rolinho, os movimentos para começar normalmente são no chão, né? E aí, gente, para a gente fazer essa técnica, o aluno idoso, ele tem que usar muito da força, principalmente do braço, porque ele solta todo o peso do corpo em cima do rolinho, tá? Então ele vai passar na panturrilha, ele vai passar atrás da coxa, aí tem um outro que ele vai ficar sentado em cima do rolinho e vai cruzar a perna, e vai estar passando, vai estar rolando, né? Então, só que tudo isso, ele está com o apoio do braço. E aí começa a desgastar bastante a musculatura de membro superior. Então, uma das alternativas é a gente estar variando os movimentos, tá? E diminuindo, né? Fazendo pequenas repetições, faz sériezinhas de 5 passadas, muda a posição, depois volta para a mesma, repete o movimento. Agora, aquele aluno idoso que já tem mais condicionamento, ele já tem mais força muscular, tudo bem, né? A gente pode fazer uma série direta, trabalhando só em cima do rolinho. Tem um outro tipo de liberação que eu gosto muito de fazer e eu passo para os meus alunos fazerem em casa. Eu quero mostrar aqui para vocês alguns exemplos, tá? Vou ver se eu consigo mostrar aqui. Eu tenho um cabo de vassoura, tem um rodo, na verdade, aqui, que eu quero demonstrar para vocês esses movimentos, tá? E eu faço então com um cabo de vassoura. Lá na academia eu tenho um cabo de PVC. Então eu comprei, gente, uma vez, não sei quantos metros de PVC, aquele caninho tradicional, fino, né? E acabei cortando ele, em cada metro eu cortava. E aí eu fiquei com uns 8 caninhos de PVC e o pessoal adora utilizar, porque é muito mais prático, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui que dá para fazer em casa também. Deixa eu virar aqui. Acho que você vai enxergar aqui. Vou pegar o meu rodo aqui. Olha só. Rodo, tá? Cabo de vassoura. Tudo isso aqui a gente pode usar. Qual é a ideia? Vai ficar um pouquinho escuro porque eu tô contra a claridade aqui, tá? Mas acho que dá para enxergar bem. Olha só, gente. Como a ideia é liberar a musculatura, eu vou fazer como se fosse uma massagem, tá? Uma automassagem. Então eu vou começar nessa parte da coluna aqui, principalmente na lombar, ó. Vou deixar a palma das mãos para frente, o bastão atrás aqui, ó, na parte da coluna, e eu vou começar a passar, ó, vou começar a massagear bem na região lombar. Gente, isso aqui não é carinho, tá? A gente deve passar com um pouquinho de força para realmente exigir um pouco da musculatura. E aí no momento que a gente está fazendo isso, eu vou variando também a posição. Vocês podem ver que eu passo um pouquinho de lado, passo no meio, vou alternando. Normalmente eu faço entre 10 e 15 repetições, tá? Com o meu aluno. Outro movimento para a coluna que eu posso fazer é esta posição aqui, ó, deixar o bastão na vertical
E aí eu vou passar o bastão entre as vértebras e a escápula, ó. Passo bem no meio ali, ó. Que é uma região também, né, que acaba sobrecarregando bastante, acaba sendo bem tensionada. Depois eu vou inverter a posição. Ó. E aí, além de fazer essa liberação da musculatura, eu já vou, de certa forma, aquecendo também as articulações do aluno, tá? Outras que eu posso fazer, deixa eu pegar aqui para vocês. Vou botar mais à frente. Ó, eu vou sentar numa cadeira, deixar uma das pernas um pouquinho mais estendidas, tá? O joelho um pouquinho flexionado. E olha só, vou passar o bastão bem em cima da coxa. Então deixo a perna bem relaxada, bem solta, e eu começo a fazer como se fosse uma massagem. E aí eu vou também, ó, alternando os lados. Venho na parte externa, mais no centro, na parte interna. Vocês vão ver que vai exigir bastante aqui da parte anterior da coxa. Flexionei um pouquinho o joelho, deixei a perna solta, passo o bastão por baixo e vou lá atrás da coxa, ó. Parte posterior. Ó, vou alternando também a posição aqui. E aí, vou para a panturrilha. E aqui, gente, procurar a porção maior do músculo, tá? Eu nunca passo em cima da articulação. Eu sempre vou naquele volume muscular maior, tá? Então, passo de 10 a 15 vezes num lado e aí vou trocar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Como eu falei para vocês, essa é uma opção que a gente tem. Eu trabalho lá na academia com os caninhos de PVC, mas para os meus alunos eu passo esses temas de casa para que eles usem um cabo de vassoura, como eu estou usando aqui. Tá? Isso é bom, isso aqui o aluno gosta de fazer, porque obviamente não é dolorido, não é desgastante fazer. É bom, relaxa. Então é uma maneira que eu consegui aí botar na cabeça deles ao longo desses anos, deles se exercitarem em casa também. Então normalmente quando a gente não tem aula, ou eles vão viajar, se afastam, não vão fazer online, eu ofereço essas possibilidades para eles, tá? E aí eles conseguem fazer tranquilamente, porque são movimentos fáceis de fazer, né? Então, gente, só retomando aqui, essa parte que eu mostrei para vocês aqui de liberação miofacial é a primeira parte do meu aquecimento, tá? Liberei a musculatura, né? Deixei a musculatura lisinha ali pronta, e aí eu vou para a segunda parte do aquecimento, que é o trabalho de mobilidades articulares, né? Que é a capacidade da articulação, a capacidade que a articulação tem de se movimentar na sua maior amplitude de movimento possível, tá? Por que é tão importante esse trabalho de mobilidade articular para uma pessoa idosa? Principalmente em função da estabilidade dela. Então, quanto mais amplitude de movimento a pessoa tem nas articulações, maior a estabilidade, tá? De maneira que se ela tem dificuldade nas amplitudes de movimento, tem amplitudes reduzidas de movimento, ela está muito mais suscetível a sofrer uma queda. E aí, isso é um problema gravíssimo. Em relação às mobilidades articulares, aí, gente, tem um leque de opções, tá? Hoje mesmo, nos stories ali, eu coloquei uma sequência que é feita em decúbito ventral, ou seja, a pessoa deitada com a barriga para baixo. Assim mesmo, a gente consegue fazer algumas mobilidades articulares, tá? Então, eu mostrei ali a do quadril, né? A pessoa está deitada de barriga para baixo e vai caminhando com os pés pelo lado e vai elevando, sempre tocando no chão, até onde ele conseguir. Chegou no ponto máximo, volta à posição inicial, depois vai de novo. Vai tocando no chão com o pé, sobe o máximo que consegue, volta. O importante dessas mobilidades também é sempre incentivar o aluno a ir cada vez mais. Cada repetição que ele faz, ele tem que tentar evoluir em relação à repetição anterior, tá? Porque aqui, apesar de ser o aquecimento, eu já estou pensando também no ganho de amplitude de movimento. Sempre, 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 tá? Outra que eu mostrei ali envolvia também, além do quadril, a coluna.
né? Então a pessoa estava deitada, com a barriga para baixo, ela levantava uma das pernas e cruzava em cima da outra. E aí voltava à posição inicial. Quanto mais longe, mais amplitude de movimento. Só que aqui tinha o cuidado para a pessoa não fazer o giro, não tirar as duas espinhas ilíacas do chão, tá? Se vocês quiserem olhar com mais calma, depois é só ir nos stories ali. Que mais, gente? Eu acabei não colocando nos stories, mas essa de decúbito ventral eu também posso fazer como se fosse um nado borboleta. Ó, então a pessoa vem com o braço lá por cima, coloca as mãos na frente e depois retorna. Nessa opção aqui, eu posso até colocar alguns obstáculos para estimular a pessoa a levantar um pouquinho mais o braço, né, e conseguir mais amplitude, na verdade, na região do ombro, tá? Às vezes tem isso, tem um aluno ali que está começando a aula, né, está devagar ainda, e aí ele não faz na amplitude que ele consegue. E aí o que eu faço? Eu coloco alguns obstáculos, coloco algumas barreirinhas para justamente incentivar ele a ir um pouco mais. Beleza? Então tá, essa foi então a segunda parte do aquecimento. Primeiro, liberação miofascial, segundo, mobilidades articulares. Agora, vou para a terceira parte do meu aquecimento, que é a parte de ativação muscular. Beleza? Olha só, ativação muscular. Bom, com a ativação muscular, eu vou conseguir aumentar a consciência corporal do meu aluno, porque o que eu vou estar ativando ali são os grupos musculares que eu vou trabalhar lá na parte principal do treino. Então, não é sempre a mesma coisa, eu escolho, né? Por exemplo, eu vou dar ênfase no meu treino para a parte posterior da coxa e glúteo. Aí o que eu posso fazer de ativação? Eu posso fazer daqui a pouco uma báscula, né? Uma elevação do quadril isométrico. A pessoa está deitada, com a barriga para cima, tira o quadril do chão, fica 30 segundinhos na posição. Toda a cadeia posterior sendo ativada, né? Depois posso fazer alguns movimentos também isométricos, principalmente para core, tá? Eu faço muita ativação de core nessa parte do treino e também muito exercício de equilíbrio, tá? Exercício de equilíbrio sempre tem nas minhas aulas, sempre tem no trabalho com os idosos. Então eu utilizo dessa parte de ativação muscular, exercícios de equilíbrio, porque já acabam ativando também outros grupos musculares, né? Estou trabalhando core aqui, no momento que o meu aluno está numa posição unipodal, tá com um pé só no chão, joelho um pouquinho dobrado, eu já acabo estimulando o core dele e já estou aquecendo também toda a parte de membro inferior, tá? Então é também uma das estratégias que eu utilizo durante o treino. Então vamos lá, liberação miofascial, mobilidade articular e cheguei na parte de ativação muscular. A quarta parte do aquecimento são exercícios que aceleram mais o metabolismo do meu aluno, tá? Eu chamo aqui de exercícios que elevam a frequência cardíaca. E aqui, gente, é como se fosse o que o pessoal normalmente pensa que é o aquecimento, né? Que é realmente só acelerar a frequência. Então aqui eu vou usar, assim, alguns elementos, como cama elástica, escada de agilidade, vou fazer alguns deslocamentos com o aluno. Aí eu posso usar daqui a pouco a esteira, posso usar um transporte, essa parte de trabalho aeróbio aí, né, numa velocidade um pouco mais moderada, mais cadenciada, tá? Então, para fechar aqui o aquecimento, as 4 fases: liberação miofascial, mobilidade articular, ativação muscular e elevação da frequência cardíaca. Depois que eu fiz tudo isso, eu vou para a parte principal do treino. E aí vai depender da minha programação, né? Qual é o objetivo principal daquela aula? Mas se eu estiver numa fase do treino onde eu preciso dar ênfase à flexibilidade, o que vai acontecer? Eu vou novamente trabalhar essas variáveis que eu trabalhei no aquecimento, só que de uma maneira mais intensa e progressiva, tá? Não quer dizer que eu trabalhe essas variáveis do aquecimento só no aquecimento. Como eu dei exemplo agora, se eu estiver trabalhando numa fase que eu tenho que melhorar a flexibilidade do meu aluno, todas essas variáveis que eu trabalhei, como liberação miofascial, como mobilidade articular, como ativação. A ativação é a parte mais de aquecimento, mas mobilidade articular
e liberação miofascial eu posso trabalhar depois na parte principal do treino também, tá? Então não é uma regra, é um padrão de aula que eu tenho. Muito bem, gente. Outra coisa importante, eu falei no início da live aqui, e eu vou tocando sempre nesse ponto. É importante ter uma ordem, tá, de exercício, assim como eu passei para vocês agora, e que toda essa parte de aquecimento ela esteja alinhada com as necessidades do aluno e também as limitações que ele tem, tá? Então, se a gente pega daqui a pouco uma pessoa que tem uma restrição, uma lesão mais séria, obviamente que eu não vou passar o mesmo aquecimento que eu passo para que eu vou passar para esse aluno também, porque ele tem as particularidades dele. Então eu sempre vou estruturar, inclusive essa parte de aquecimento, de acordo com as necessidades e as particularidades do meu aluno. Beleza? Então, minha gente, é preciso, né, ter um método, tá? E eu não falo só do método de treino aqui, não só do método de aquecimento, mas também um método de trabalho de vocês, porque assim vocês vão ter uma organização melhor. E o aluno, sabendo disso, ele valoriza ainda mais o profissional, tá? Pode ter certeza disso, porque o aluno ele vai se sentir seguro. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu hoje pela manhã. No final do ano agora, eu fiz as reavaliações dos meus alunos, tá? O que eu fiz hoje? Imprimi os resultados, mostrei os resultados para os meus alunos, mostrei as progressões que eles tiveram e já apontei aqui como vai ser a nossa preparação para esse ano que está começando, né? Então, a partir dos resultados que eu tenho das minhas avaliações, eu já planejo o que eu vou fazer nesse ano com os meus alunos. A gente vai ter 12 meses pela frente e eu vou trabalhar cada mês determinada variável. Um exemplo, tá? Então, nesse mês aqui a gente vai fazer um trabalho mais de base, porque você está retornando, né? Faltou alguns dias no final do ano. Aí eu vou começar depois no segundo mês dando uma ênfase um pouco mais de flexibilidade, porque tu tem encurtamento em algumas regiões. Depois a gente faz 2 meses de um trabalho de força. Então todas essas características que eu programei para cada aluno, eu vou mostrando para eles. E eu também, a cada aula, vou explicando o que eu acabei de explicar para vocês aqui durante a live. A estrutura do treino, bem como a estrutura do aquecimento. E aí o aluno já vai ficando ciente daquilo, do trabalho que eu faço com ele, e eu vou deixando ele mais seguro. Com isso, obviamente, eu ganho o meu aluno. Dificilmente eu vou perder um aluno idoso, porque ele sabe já como eu trabalho, né, e da segurança que ele tem, né, ao trabalhar comigo. Tá bom, pessoal? Mas claro que, eu sempre toco nesse ponto também, não basta a gente ter só uma sequência, uma estrutura, uma organização da parte técnica, tá? É necessário que a gente tenha organização também dos outros setores da nossa empresa de personal trainer, né? Como a parte de vendas, como a parte de marketing, como a parte de precificação, como é que vocês, né, precificam o trabalho de vocês. Tudo isso tem que estar estruturado. Os investimentos. Quais são os investimentos que eu vou fazer nesse ano? Eu já programei lá o que eu preciso fazer, o que eu posso melhorar. Tudo isso faz parte do profissionalismo que vocês vão entregar para o aluno de vocês. E quanto mais profissionais vocês forem, mais alunos vocês vão conseguir captar e reter. E mais o nome de vocês vai aparecer no mercado. Certo? Era isso que eu tinha para falar hoje, nessa parte de aquecimento. Já me aprofundei aqui, falei também na parte de organização, de método, né? Mas, gente, desde já quero desejar aqui um excelente 2024 para todos vocês, que vocês sigam acompanhando aí meu trabalho, que vocês interajam também, pois isso é importante para mim. Se vocês têm daqui a pouco ideias, sugestões de conteúdos, você tem dificuldade em algum conteúdo, mandem para mim que eu preparo, faço uma programação dos conteúdos de acordo com aquilo que vocês precisam realmente para o dia a dia de vocês, tá? Porque o objetivo da página é esse, é a gente ter aqui uma comunidade e um profissional ajudar o outro, certo? É claro que eu sempre digo também que eu não tenho conhecimento sobre tudo, mas eu tenho 2 pós-graduações, né? Tenho mais de 18 anos aí de estrada. Então, com a minha experiência, tanto na parte
profissional, na parte técnica, né? Mas como a experiência do dia a dia, eu posso contribuir muito com o aprendizado de vocês. Tá bom, galera? Muito obrigado por quem esteve aqui comigo e eu volto na quinta-feira com mais uma live às 15 horas. Valeu, até lá!